Olá, do lado de cá, você está entrando nas ondas do Mar ao Bar, episódio 15. Meu nome é Felipe Barbalho e apresento este podcast toda semana, todo sábado sai episódio novo com... Marcelo Lemos, o mar, diretamente aqui do Rio de Janeiro, uma conexão Rio-Lisboa. E é isso, galera, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, mais uma semana, firmes, não tão fortes nem tão firmes, mas estamos aqui e é isso aí. Como o Felipe falou, todo sábado lançando episódio novo no canal do YouTube e no canal do Spotify do Mar ao Bar e também fazendo as nossas chamadinhas, nossos cortes, comentários no nosso perfil do Instagram, que é do Mar ao Bar Oficial, e no TikTok do Mar ao Bar. Então contamos muito com vocês para poderem irem lá, se inscrever, mandar para todos os seus amigos. Gente, pelo amor de Deus, mandem para os seus amigos, assistam, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam. É muito importante para a gente os comentários, principalmente, porque a gente traz para cá para discutir, isso vira pauta, discutimos no paralelo também, então prazer ter vocês aqui com a gente de novo. E passo para o Barbalinho. E aí, o que você traz para nós hoje? O que você traz para esse episódio? O tema da semana, como adiantamos no episódio 14 ou 14, como você queira falar, temos uma parte 2 do episódio anterior, que é sobre imagem profissional. Eu até deu até Hoje ele não esqueceu. Hoje ele não esqueci. Tô renovado, tô me renovando essa semana aí. E temos a parte 2 do imagem profissional. Nós abordamos ali alguns temas básicos sobre a construção da imagem profissional. Hoje vamos abordar outros aspectos dessa imagem profissional que é tão importante no mundo corporativo e também no meio do futebol, que sempre relacionamos aqui. Nosso podcast do Mar ao Bar é a relação entre o mundo corporativo e o mundo do futebol, do esporte em geral, mas mais especificamente futebol, que é o que a gente aborda mais, mas sempre trazendo ali o paralelo entre um e o outro. A linguagem do futebol às vezes é mais acessível a alguns, a linguagem do mundo corporativo às vezes é mais acessível a outros, mas sempre fazendo esse link aí com essa nossa informalidade aqui, mas com um aprofundamento em várias questões aí bem importantes para você poder usar no seu dia a dia aí. Então, nós já abordamos alguns aspectos hoje. Quem não viu, volta lá, veja, ou veja esse e depois veja o outro. E agora vamos abordar alguns aspectos aqui, voltando a um ponto inicial que eu falei no episódio anterior. Porque imagem não é tudo, mas é 100%. Parafraseando adaptando, na verdade, o título de um disco de Falcão, um grande cantor brega, que era dinheiro não é tudo, mas é 100%. E é isso, a imagem é tudo, como diz o slogan da Sprite, como dizia o slogan da Sprite ou não. Enfim, também levantamos essa questão se é importante você ou não, dependendo do aspecto aí que você quer aprofundar em certos momentos da sua carreira, você trabalhar bem na sua imagem. E isso é o marketing pessoal contra a autenticidade. Qual é o limite, né, de você fazer um marketing pessoal e você manter a sua autenticidade? Porque o marketing é uma construção de imagem, mas tem que ser com uma base forte na verdade de quem você é. Então, você vai vender uma imagem só para você agradar o mercado, a sua equipe, a empresa onde você trabalha? Qual é o risco disso, de você parecer artificial ou um tanto quanto incoerente? Então, eu agora começo aqui o nosso debate, o nosso papo, com uma pergunta para o Marcelo. O profissional, ele também deve ser claro, assim, e quase que escrever em algum lugar para ele, sempre consultar como as empresas fazem com a missão e os valores do que ele se propõe a fazer na vida dele profissional,
para ele nunca assim, fugir da essência de quem ele é e de quem ele se propõe a fazer na carreira que ele escolheu? Eu entendo, Felipe, que a gente precisa sempre estar revisitando isso, né? Acho que isso está muito ligado ao nosso autoconhecimento e onde a gente quer chegar, né? Que caminho que a gente quer trilhar, onde a gente quer chegar, e aí isso está muito relacionado ao como eu vou fazer isso, né? Porque o como é que diz muito sobre quem você é, né? E como que você age com as pessoas. Então, eu acho muito importante você sempre buscar entender quais são os seus desafios, quais são suas metas, né, onde você quer chegar e o que baseia isso tudo. Então, quais são os seus valores? Que valores que norteiam, né? Existe até uma ferramenta legal que você faz responde umas perguntas e ela te diz quais são os seus valores mais fortes e os seus valores mais fracos, se pode dizer assim, né? Mas para você poder potencializar esses valores, né? Potencializar suas fortalezas, e você, então, isso vai sempre te dar um norte para você nunca esquecer quem você é, de onde você veio, qual é a tua fortaleza. E para isso é muito interessante você saber qual é o teu propósito. Qual é o propósito? Sei que essa palavra às vezes é meio batida no mundo corporativo, né? Começou a usar demais propósito. Mas o propósito é algo muito importante, porque se você escreve qual é o seu propósito aqui na vida, né? E aí você pode ter um propósito profissional, um propósito pessoal, mas às vezes o teu propósito ele se mistura, né? E aí, baseado nesse propósito, você vai construir uma imagem com certeza muito mais positiva, porque você vai saber por que você está fazendo aquilo, né? Então, sei lá, seu propósito pode ser, eu vim aqui e meu propósito é ser um comunicador, me comunicar da melhor forma possível, levar para as pessoas informação de uma forma verdadeira, de uma forma simples, que as pessoas entendam. Você já escreveu ali, né, qual é o teu propósito profissional, propósito de vida, que seja, né? Então, é sim muito importante você ter ali os teus valores bem definidos e o teu propósito para você poder construir a tua imagem, a tua carreira baseada nisso, né? É muito difícil, eu creio que é muito difícil você dar uma vacilada em relação à sua imagem quando você tem essas coisas muito definidas, e é muito importante você estar sempre revisitando, porque também as coisas são adaptáveis de acordo com o momento. Você vai usar um pouco mais isso, um pouco mais aquilo, então é importante você sempre estar revisitando isso, e faz parte do teu autoconhecimento para você poder ir avançando, você ir crescendo, né? E isso é algo que muitas vezes, eu até quando bolei essa questão para te fazer, me surgiu assim, mas a pessoa tem que ter isso escrito em algum lugar, né? Tem que, não sei se todo mundo faz uso às vezes de um caderninho de pensamento, alguma coisa que seja, a pessoa trabalha na sua análise, quem faz, né, análise com um psicólogo. Um coach, uma mentoria. Coach, uma mentoria, né? Isso também que eu ia te perguntar. A importância, às vezes, de você ter às vezes, não só um parceiro no seu trabalho, que muitas vezes em várias fases da carreira, eu me guiava muito também para onde eu ia com aqueles parceiros, meus amigos, que começaram ali naquela empresa juntos e para não perder o norte. Às vezes um vai um pouco mais para cá, ou no caminho profissional, outro mais para lá, mas ele está sempre ali, né? Os colegas de trabalho também servem para ir reforçando certas coisas, né? Sim, a gente precisa ter uma clareza muito grande, Felipe, que às vezes a gente não consegue fazer sozinho. Enxergar. Por isso que existe a terapia, por isso que existe o coaching, por isso que existe a mentoria, por isso que existe um amigo, por isso que existe a sua esposa, o seu marido.
as pessoas que estão ao teu redor. E acho que nessa questão profissional, por exemplo, às vezes as mentorias que eu faço, né? Tem mentoria que são mentorias, várias sessões ou sessões de coaching, que aí, né, você vai um tempinho maior, tem uma construção maior e tal. Mas tem mentoria, e tem muito, e eu não só faço como eu recebo também, que é uma conversa. Uma conversa. Mas nessa conversa você consegue clarear tanto a coisa para outra pessoa, que a pessoa sai dali, caramba, mas eu não tinha pensado nisso, eu não tinha visto aquilo. Muitas e muitas e muitas vezes a resposta já está ali com a pessoa. Você só fez algumas perguntas poderosas, você só fez a pessoa se questionar de algumas coisas, e você trouxe a luz ali, opa, era isso aqui, né? E eu não estava vendo. Então, muitas vezes você precisa de uma ajuda profissional, né? Ou às vezes, como você falou, uma conversa com uma pessoa do lado, você já, deu aquele clique e vou por aqui, esse é o melhor caminho, né? E a questão em relação aí, agora relacionando ao mundo do futebol, a importância de um jogador ser bem assessorado, ter uma agência, né, de não só ter aquele, o assessor do jogador ou o empresário do jogador, mas você vê, muitos jogadores bem-sucedidos são aqueles que às vezes têm uma empresa grande por trás, cuidando da imagem dele, e ele tem que sempre pensar nisso, qual é a imagem que ele, lá no início da carreira, ele tinha, porque tem muito jogador que se perde no caminho, né? Ou vai para algum time, começa a se identificar com uma certa postura, porque naquele time ali ele é o mais aguerrido, e aí depois ele, mas isso não era uma imagem que ele tinha no início da carreira, e depois ele virou aquele jogador mais brigão. Então isso é algo que também, profissionalmente no mundo do futebol, tem muita gente que cuida, né, da imagem de jogadores que são, enfim, bem assessorados, que tem empresas grandes por trás, e também o cara que é pequeno, vamos dizer assim, né, menos famoso, é bom ele também se preocupar com isso. E você vê que tem alguns que naturalmente fazem muito bem. São jogadores que são caras, simples e que tem uma imagem, você olha e fala, esse cara aí eu queria no meu time, né? A imagem profissional vai muito daí, né? O cara que se mantém ali com a missão dele, os valores dele bem claros e bem sedimentados, ele é o cara que todo mundo vai falar, esse cara eu quero no meu time, que aí você aplica ao futebol e ao mundo corporativo, né? Sim, por exemplo, foi legal trazer isso do futebol, porque assim, não é só tu ter os parceiros, né? Os parceiros geralmente vão te levar para outro lugar, né? Então, a gente tem exemplo, você vê aí o Davi Luiz, né? O Davi Luiz é um cara que é um exemplo para vários jogadores, né? Ele ajudou muita gente, né? E com aquela postura dele, aquela imagem que ele construiu de um cara vencedor, de um cara humilde, porém determinado, um cara que, né? Jogou muito tempo lá fora, fez a vida lá fora, depois veio para cá, se dedicou, né? E caras mais jovens, né? E aí, como você falou, às vezes tem um staffzão, mas não precisa às vezes um staffzão, né? A gente vê aí agora há pouco tempo o próprio Wesley, lateral do Flamengo, né? O garoto surgiu, deu uma deslumbrada, né? Começou a fazer aí começou a manchar a imagem, né? E rapidamente ele tomou a decisão de contratar um staff não só para melhorar a performance dele dentro do campo, mas para ajudar ele psicologicamente também na construção da imagem, né? Para poder... muito novo, né? Muito jovem, né? Despontou aí, poderia estar jogando fora aí um caminho de sucesso, e aí olha o que aconteceu. O cara tá convocado para a seleção brasileira, toda hora é proposta para tirar ele do Flamengo, enfim. Legal, né? É um exemplo assim legal e tomara que continue assim, de alguém que enxergou que a imagem dele também era muito importante para essa conjunção aí com o talento, com a performance dentro do campo e tal. E temos vários outros exemplos aí no futebol também bem importantes. O Rodinei também é outro que sempre falou do Davi Luiz, né? O quanto o Davi Luiz
ajudou na vida dele, né? Então, é o que a gente está falando. Às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um profissional mesmo, um psicólogo, um coach, um mentor e tal. Então, a imagem é fundamental, né? Você deu o exemplo do Wesley, você vê que a solução dele para a crise que ele estava passando, que passava uma imagem ruim dele como profissional, foi justamente voltar os olhos dele. Foi humilde o suficiente para falar, pô, eu preciso melhorar, eu preciso de alguém que melhore o meu desempenho. Foi buscar conhecimento, foi buscar treino, aperfeiçoamento. Com isso, ele reconstruiu de dentro para fora ali começou a ter um desempenho melhor, e a imagem dele veio junto, melhorando, porque também tem isso, a pessoa às vezes está com um desempenho ruim, mas se conseguir falar, não, mas isso daí também é aquela história de, porque, porra, só reclamam de mim, ou só veem os meus erros. Mas se a pessoa voltar para dentro e falar, não, peraí, vou melhorar aqui eu. E aí, essa imagem se transforma também, se você começa a desempenhar melhor. E não tem como isso não afetar, né, no trabalho. Isso afeta, com certeza afeta. Muitos aí dizem, eu nem leio o que sai na mídia. Não leio. Isso chega para você de alguma forma, então acaba afetando psicologicamente o desempenho dentro do campo, que afeta a imagem, que afeta tudo, né, cara? É mesmo. E aí, em relação a que você falou até do Davi Luiz, de um cara que jogou muito tempo fora e tal, aí vem uma outra questão aqui, que é como você, a importância ou não de você adaptar rapidamente, ou você aos poucos fazer isso, quando você muda de país ou muda de empresa, adaptar a imagem de como você vai trabalhar a sua imagem ali dentro daquela empresa, ou dentro, né, estando em outro país ou estando em outra empresa, a importância, se é essencial você logo, aqui eu, sei lá, trabalhava numa empresa pequena, agora eu trabalho numa empresa grande, ou ao contrário, eu trabalhava numa empresa grande, agora eu trabalho numa empresa pequena, agora eu tenho que ser tem que mostrar uma imagem de mais proatividade, ou não, eu tenho que ser mais político. Como é que você vê essa dinâmica? Qual é a importância de você se adaptar rapidamente ou de você primeiro sentir? Eu penso que a gente é um mix. Mais uma vez, aí voltando ao que você trouxe de questionamento. Você não pode esquecer sua essência. Quem você é, né? Então, assim, vou te dizer por mim aqui. Eu sempre tive personalidade, cara, assim, eu sempre me posicionei, né? Que é diferente de você ser resistente, de você não aceitar, mas eu sempre tive minhas convicções, sempre procurei fazer corretamente, então eu sempre me posicionei. Então, você começa a ter um líder, um chefe que é grosseiro, que é, né, assediador, vamos dizer assim, né, moralmente. Eu nunca permiti, cara. Nunca permiti. Então, porque isso está na minha essência. E eu não vou mudar isso por conta de um chefe que não me respeita, certo? Agora, você precisa entender as condições daquela empresa ou daquele país, ou seja o que for, ou do clube onde você estiver, para você fazer suas adaptações, sim, e você se conectar com aquele ambiente. Então, a adaptabilidade e a versatilidade, flexibilidade, são skills, são competências muito importantes nesse processo de mudança. Então, você precisa ler, entender o cenário, né, e utilizar isso a seu favor, né? Você precisa ali, como a gente já falou aqui, o clube, a empresa é a instituição, é o que é grande, é onde você se insere, não ele se insere em você se insere na empresa. Então você precisa se adequar à cultura, se adequar a tudo que acontece ali. Então
você precisa adaptar o seu jeito para você criar a sua imagem também dentro daquela empresa, dentro daquele novo cenário. Tudo que é novo, você vai precisar se adaptar, você vai precisar entender para você construir sua imagem. É quando você muda de área. Muda de área, você já tem que construir uma nova imagem ali, não adianta. O que você fez. Claro que você traz toda a tua reputação, mas você tem que construir uma imagem dentro daquela nova área, né? Então, isso é fundamental, importantíssimo. E aí é engraçado como a gente vai entrando nos episódios, assim, vai agora esse tema, né? E eu vou lembrando de episódios anteriores que a gente falou sobre alguns aspectos e aí é uma dica aí para quem tá gostando dos temas que a gente vai falando aqui, vê lá para trás os nossos episódios. Tem um episódio, por exemplo, de plano de carreira. Ali a gente falou alguma coisa em relação a isso, de você ter um plano de carreira. Eu tô aqui, quero chegar ali, como é que vai ser essa transição de uma área para outra, e a gente fala tudo isso aí no plano de carreira, que não me lembro qual é o número do episódio, mas... Você tá com um probleminha de memória. Eu tenho sempre, você agora está ficando. Mas ótimo. Eu lembrei de dois caras aqui, né, dentro do futebol, que você também pode, não é se aproveitar negativamente, não. Aproveitar de alguma coisa positiva, inclusive das redes sociais e de tudo, para construir e consolidar a sua imagem, né? Um deles é o Vini Júnior, né, que teve um começo bastante difícil, né, ali no Real Madrid, muita crítica, muito desacreditado, né? E foi amadurecendo, foi crescendo, reconstruiu a imagem dele, e hoje ela é um grande símbolo, né, de resiliência por conta disso, dentro do clube, ganhou o respeito, e de ativismo por conta da causa, né, que ele leva aí muito forte do racismo, né? Então é um cara que soube dar a volta aí por cima e usar isso a favor dele e consolidar a imagem dele ali como um cara que é firme nesse propósito. E o outro é o Richarlison, né, o Pombo, que também passou a usar muito as redes sociais dele a favor dele para um posicionamento mais social, né, criar uma conexão com o público, né. Ele é um cara que é engraçado, mas ao mesmo tempo também passou por problemas psicológicos muito sérios aí durante algum tempo, e ele consolidou também a imagem dele usando a rede social para uma conexão social, uma conexão ali com o público, né, mostrando a vulnerabilidade dele. Então, você também precisa estar atento de que formas diferentes você pode também consolidar a sua imagem no mercado, né, para fora do que você faz, para fora da tua empresa, para fora do seu nicho ali de trabalho, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui, o podcast do Mar ao Bar, é uma forma da gente consolidar nossa imagem também com alguma coisa, que você está criando ali do Críticas de Cinema, o que eu faço no Conecta Lemos ali, de mais a parte de gestão, de palestras e tal. Então você tem que saber para onde você vai e se utilizar de todas as ferramentas para construir sua imagem ou fortalecer sua imagem, né? É isso, e importante hoje em dia, de um tempo para cá, era das redes sociais, e é algo que também quando eu trabalhava lá dentro da redação da Globo e do Globoesporte.com, GE, né, hoje em dia, e a gente via os profissionais que sabiam trabalhar isso muito bem e que conseguiram ganhar um espaço dentro da empresa, conseguiram ascender, conseguiram evoluir ali dentro, e também vi profissionais que também conseguiram ir, e agora um movimento cada vez mais forte de gente que saiu de lá da Globo, porque trabalhar em outros players, né, e até como influenciador digital nas redes sociais, foi bem vantajoso para eles, porque já tinham um público formado que conseguiram construir uma imagem para fora da empresa e, com isso, garantiram ali uma audiência cativa para eles. E hoje em dia é cada vez mais comum, claro, até com profissionais com longa estrada, como o Mauro César Pereira, né, que saiu da ESPN, abriu mão de um contrato com a ESPN
para não ser exclusivo da ESPN e poder ter o canal, manter o canal dele de Sim. Bomba, né, de audiência. Enfim, hoje em dia ele espalha isso daí em vários outros canais, né, também, né? Então isso é algo que é importante. Benja, né? Benja também, né? Sim, sim, sim. Benja também. Então, assim, é um movimento que muitos, né, cada vez mais, assim, nessa minha área, né, de jornalismo, o pessoal vai para fora, né, das grandes empresas e consegue capitalizar isso muito bem. Isso aí. E nós vamos amarrar aqui esse tema de imagem com... eu consegui aqui elencar armadilhas na hora de você construir uma imagem profissional, para você ter cuidado com essas 6 armadilhas que existem. A gente pode comentar aí entre uma e outra algumas coisas, alguns aspectos aí, que é focar só na aparência e esquecer a entrega. Isso é aquele jogador que faz aquela postagem motivacional antes do jogo, vamos com tudo, um leão atrás, um guerreiro, aí chega dentro do campo, não divide uma bola, não corre, ou o profissional, né, que é muito blá blá blá, e chega lá na hora de ficar até um pouquinho mais ali com afinco em algum projeto, não quer fazer sempre ali, né, nas coxas não, né, mas não quer dar aquele algo a mais ali em algum... Só o feijãozinho com arroz, só o feijão com arroz. Só o feijão com arroz, então tem que tomar cuidado, continuar entregando e continuar trabalhando na sua imagem, porque uma coisa vai retroalimentar a outra. E isso passa para o segundo ponto, que é criar uma imagem que não é sustentável. É algo que você tem que ter na cabeça quais são a sua missão, os seus valores, porque isso vai guiar todo o seu comportamento e que vai ser essencial, vai trazer a sua essência e isso vai acabar sendo natural, a sua imagem vai ser construída naturalmente. E como a gente falou, né, Felipe, quanto mais exposição ou quanto mais alto você chega, mais difícil é sustentar essa imagem aí, positiva, né? Porque aí tem um monte de fatores externos que começam a te, né? Aquela tentaçãozinha, aqueles cutuques lá que é tudo para te tirar do prumo. Então, um CEO, um VP, um jogador famoso, um artista famoso, né? Essa galera da primeira prateleira ali, essa segunda armadilha aí é muito perigosa. Tem que ser sustentável a imagem. E aí passa já automaticamente para o terceiro ponto, que é excesso de exposição. Tem que também tomar cuidado, você que é um profissional que gosta de ir ali no LinkedIn, postar o que você fez, o que não fez, ou no Instagram, enfim. Tem também um perigo de você saturar a sua audiência, porque você vai ter uma audiência ali da sua imagem profissional nesse quesito de redes sociais, né? Então você tem que tomar cuidado, ou ser aquele cara que sempre na reunião quer aparecer mais do que os outros. Isso causa ciumeira, né? Enfim, mais questionamentos do que deveria. Quarta, desalinhamento com os valores da empresa que você está ou um clube. Então você tem que ter aderência da sua imagem com a empresa que você está. E é a questão do que a gente falou também, da adaptabilidade da sua imagem quando você muda de empresa, muda de país. Você tem que, se você é da área ou dentro da própria empresa, na área criativa, e aí você vai todo dia de calça xadrez, camisa e tal, tá sempre mais tal, e aí você é promovido ou você muda de área porque você quer ou não, enfim, você vai para uma área mais formal, mais técnica. Você tem que mudar sua postura, sua imagem profissional para os seus pares também, para todo mundo falar, não, esse cara está integrado ou não à equipe. Que é a mesma coisa também, você vai, né, fazer uma palestra externa, ou tá aqui num podcast, você não pode falar certas coisas da sua empresa, tem informações que são, né, de cunho confidencial, então você tem que saber, né, você tem que saber o que você fala, o que você não fala, né, que é a mesma coisa o jogador, às vezes, que fala coisas do clube aí que não deveria fazer, né? Que não é a sua alçada da diretoria.
Exatamente. E, assim, um quinto ponto que é um pouco quinto parecido com o segundo, que é a questão de você ser inconsistente ou contraditório no que você vende ou que você martela ali como uma coisa que é a sua imagem que você quer passar, e nas suas ações você não ser, né, você, por exemplo, um técnico de futebol que prega meritocracia, não, o jogador ganha a vaga nos treinos ou em campo, e aí só que aí você está vendo ali que ele está escalando sempre aquele jogador, mas aquele jogador não rende, e o outro que entra é melhor, porque está sempre mostrando melhor. Alguma coisa tem, por mais que a gente não tenha acesso aos treinos e às Sim, relações ali, alguma coisa está evidenciando ali. sim, com certeza. Então isso fica uma coisa inconsistente, contraditória. E a outra é você confundir imagem com reputação, que aí eu acho que é uma boa amarração a esse tema dos 2 episódios que a gente fez, que é você realmente, você não parar só no superficial, você construir a sua imagem, mas você manter aquilo, fazer uma coisa consistente, que aí é todos esses itens, essas armadilhas aí juntas, para você manter, você construir uma reputação e você poder, as pessoas, de uma forma orgânica, assim, natural, associarem, pô, o Marcelo, pô, esse cara é competente, esse cara ele é rápido nos projetos dele, esse cara ele é um cara minucioso, atento ao detalhe. Então você tem que criar, não é só uma imagem de você, o cara que em redação existe muito isso. Quando tem um barata voa, quando tem, pô, tem aquele dia que tem a notícia, muita notícia. Eu trabalhei mais de 20 anos em redação, então tem aquele dia que tem, sei lá, Maradona morreu. E aí, pô, caraca! E aí tem aquele cara que tá em pé, que fica em pé, aí, pô, não sei o que, mas tu não tá vendo efetividade em nada ali do que ele tá gritando, do que ele tá falando, as pessoas já estão fazendo o que ele tá falando, já tá tudo sendo encaminhado, mas ele tá ali, não, vocês vê. Não, assim, você tem que mostrar isso, às vezes você pode fazer isso com menos barulho, menos, né? Expansão de Isso foi até uma discussão, né, que a gente teve, né, rapidamente sobre até o nome do episódio, né? Ah, vai ser imagem profissional, reputação profissional. E a gente chegou à conclusão, né, que a imagem gera uma boa reputação ou uma má reputação. Então, a reputação é consequência da imagem que você criou, né? Então, a reputação está muito ligado às suas atitudes, né? Se você faz o que você fala, se você é uma pessoa confiável, se você é mão na massa, que você trabalha mesmo, né? Então, né, por exemplo, um cara que é gerente numa empresa, não, eu não meto a mão em momento algum, eu só dou as ordens. Não, meu querido, tem hora que vai todo mundo ali pro fight e vambora, é todo mundo metendo a mão, todo mundo vai fazer. E é nessa hora, inclusive, né, que aparecem os grandes líderes para, né, direcionar. Ó, o Felipe é bom nisso aqui, é bom em comunicar. Ó, o Marcelo é melhor ali com a gestão de pessoas. O Fernando tem um baita conhecimento técnico ali. E aí você vai direcionando e cada um vai dando o seu melhor no que é a sua melhor competência, capacidade e tal. Então, enfim, né, assim, imagem profissional, imagem pessoal, é tudo, gente, é tudo. Acho que a gente, quando vai ficando mais velho, mais experiente e tal, essa coisa vai ficando cada vez mais importante também, né? Pelo menos para mim, assim, eu penso muito assim, pô, será que eu estou fazendo o que eu falo? Será que eu estou fazendo o que eu prego? E, porra, será que essa atitude aqui foi legal e tal? E até eu sou um cara mais expansivo, assim, pô, me relaciono muito com todo mundo, tô ali sempre, né, vamos e tal, sempre fico pensando, pô, qual é o limite? Você falou sobre limite também, qual é o limite? Pô, daqui eu não posso passar. Pô, então, né, às vezes, vamos, tem uma comemoração, vamos embora, sempre todo mundo. Chega uma hora, tá na hora de eu partir, tá na hora de eu ir para ali, né, porque você precisa ter coerência, ser condizente, né, ao que você representa
e manter a tua imagem ali também, né, a tua reputação em dia, né? Porque voltando à fala que você disse no episódio anterior, que a imagem né, é o espelho ali, é o que você tem, que você pode construir a imagem ali, e a reputação é o que vão acabar pensando em você. Então essa imagem que você tem que construir tem que ser consistente, tem que ser, né, de acordo com os seus valores, sua missão e tal, tudo que nós falamos no outro episódio e nesse daqui. Então fica a dica, ficam as dicas. Vamos então, ó. Isso aí, vamos dividir a conta então. A divisão da conta dessa semana, ela vai ser um pouco diferente. Vamos tentar inovar aqui. Vamos embora. Vamos deixar a divisão de conta para as redes sociais. Nós não vamos falar aqui nada sobre a divisão da conta. Boa. Quem comentou, quem não comentou. Vamos fazer isso lá no nosso Instagram. O TikTok é menos propenso a isso, mas o Instagram eu acho que é um lugar que a gente troca mais. Pô, eu até agora tu me fez lembrar uma coisa, olha só, lembrei, olha, cara, essa semana tava numa reunião de trabalho, aí uma colega de trabalho falou assim, pô, cara, eu sou meio viciado em TikTok, né, pô, eu fico no TikTok direto. Pô, passa você, Lemos, no trabalho chamam de Lemos, né, passa você, Lemos. Pô, é um podcast, né, que tu tem com o teu amigo. Eu falei, não, tem um podcast com o meu primo, do Marabá. Ela, pô, vi, pô, legal o vídeo. Olha só que coisa, ou seja, já estamos aí, ó, entrando nas programações do TikTok aí. Sim, bom, e também tem as pessoas que seguem a gente. Eu sei de gente que, por exemplo, curte os nossos posts lá no TikTok só, às vezes no Instagram nem vê. Mas lá no TikTok tá sempre curtindo. Um deles é o Vitor Barbalho. Vitor Barbalho. Que me deu um nó no outro dia, né? Eu falei, não tem comentário seu nenhum, eu não vi comentários. Ele, mas eu fiz, eu não vi. Como o velho da van aqui usa mais o Instagram, quase não vai no TikTok. Ele, era no TikTok, não era no Instagram. Que beleza, que beleza. Então, a divisão da conta será os comentários nas nossas redes sociais. É isso então, Felipe. É isso. Fiquem ligados, porque agora esse episódio agora está saindo no feriadão aí do Brasil, é um feriadaço. No Rio de Janeiro é um feriadaço. No Rio de Janeiro, então, o Rio de Janeiro é férias. É férias, né? Pô, tudo emendado. É a Páscoa. Salve São Jorge. Salve São Jorge. Sexta, e aí depois tem São Jorge dia 23, emenda tudo. Isso. Vamos lá. E aí, me deixa. Mas estamos lá no Instagram, lá, claro. Vamos aproveitar nossa Páscoa. E aí agora eu já vou entrar agora, então, no tema de surfar onda. Surfar? Surfar onda. Eu já tava pulando, já, olha. Rapaz, o cara já tá querendo já na Páscoa. Vamos surfar essa onda. Qual é a tua onda? Vamos surfar onda. Minha onda, não, vai começar minha onda aqui, tá um pouco transparecendo às vezes aqui para quem tá vendo o episódio no YouTube. Eu tô com a camisa aqui linda aqui do meu grupo de capoeira, Abadá Capoeira. Estamos agora em meio aos Jogos Europeus, aqui durante a Páscoa. Então fizemos a Semana da Capoeira, do batizado, e aí tem muita atração ao longo da semana toda. Mestre Camisa, fundador do Grupo Abadá, vai estar aqui em Lisboa. Aliás, está aqui, não vai estar aqui. Está aqui, está entre nós. Então é um encontro muito legal de capoeira que tem aí todo ano. E pela primeira vez aqui em Lisboa. Mas aí eu estou de branco aqui também para convidar todo mundo nessa Páscoa a fazer uma grande reflexão, que isso eu acho que é um grande momento bom de reflexão, a Páscoa, eu acredito, enfim, cada um tem a sua fé, cada um tem a forma de se ligar ao que é além desse mundo aqui, para quem leva fé nisso ou não, mas de qualquer forma, propósitos de vida, sendo agnóstico, ateu, o que for, para a gente parar, aproveitar esse momento para refletir sobre a vida, sobre os nossos propósitos, que a gente fala muito aqui de missão, valores de vida, que a vida não é só, né, isso aqui, da gente trabalhar, enfim, a gente tem que buscar a nossa felicidade
e ter esses momentos realmente, como a Páscoa, o Natal e outras datas importantes ao longo do ano, dependendo da crença de cada um, para você parar, refletir um pouco sobre a vida e se renovar para o que vem além do ano, né, do ano do calendário, para os dias que vem aí, para o que a gente puder mudar sempre, todo dia, ser melhor do que o dia anterior, é o que é importante para cada um. Que isso, Felipe Barbalho mandando sua mensagem de espiritual, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, Felipe. É isso mesmo, acho que é uma semana super importante aí de reflexão. Tem marcos assim, né, ao longo do ano que são importantes de parada de reflexão. Eu pedi para pegar uma onda comigo no episódio, estamos no 15, né, 14, acho que foi no 13, eu falei sobre mindfulness também, né, e eu ia pegar uma outra onda, eu lembrei de uma onda aqui, você falando nisso, queria indicar o espetáculo Fé no Flow, do Murilo Gun. Fui assistir com a minha esposa, muito legal, muito bom, perpassa tudo essas coisas aí que você falou também, né? Então fala de mundo corporativo, mas fala muito sobre autoconhecimento, assim. Confesso que muito do que ele falou eu já conhecia, já sabia e tal, mas o que eu e minha esposa a gente comentou, né, eu e a Dani, é um espetáculo muito bem produzido, tem uma banda junto, a iluminação, a música, a interpretação dele como artista, assim, é muito legal, vale a pena. E muita gente que vai nunca ouviu falar sobre as coisas que ele fala, então fala sobre autoconhecimento, sobre tempo, sobre parar, pensar, refletir, desconstruir para construir de novo, mas muito nessa onda aí da fé, né, e flow, né, para quem não sabe, assim, né, no mundo assim da felicidade e tal, flow é florescer, né, então é fé no florescimento, fé na renovação, né, numa descoberta. Então olhem aí, acho que é no Simplar você consegue, mas tem no Instagram do Murilo Gun, tem lá com certeza os lugares, as datas, onde ele está rodando aí o Brasil, espetáculo legalzinho para assistir. Boa, tomara que venha aqui para Portugal, que eu quero ver. Isso aí. Quando eu vejo o vídeo dele, automaticamente rola a identificação. E agora você falou de flow, de florescer. Aí é uma dica também de surfar onda para as pessoas. Eu tenho aqui uma hortinha que eu tenho aqui na varanda, umas flores, enfim. E eu aprendi um pouquinho a cuidar, basicamente, né? Eu me preocupo em cuidar. E aqui a gente vive as 4 estações bem marcadas, né? Aqui em Portugal, aqui pela Europa, né? Que nem no Brasil, inverno, ou verão e uma semana de inverno, né? No Rio de Janeiro, por exemplo. Esse exercício de ficar ali e cuidar e de preocupar e de ver assim as flores, as folhas, as plantas, né, secas, aí depois parece que vai morrer, aí eu vou lá, põe a terrinha, esse trabalhinho assim, parece coisa de velho, né, eu tô ficando velho, mas e depois, agora, primavera aqui, tô vendo tudo florescer, as coisas que estavam ali, parecia que ia morrer, mas foi ali regando. Então você faz isso na tua vida também, aquela ideia, aquela coisa que você tem ali, guardada ali, queria fazer isso, começa a regar aos pouquinhos, vai, que um dia floresce, pelo menos para você. Sem pressa. Isso. E aí, isso a gente vai caminhando para nossa saideira aqui, né? Se fosse um auditório aqui ao vivo, o pessoal tá. Dizer que eu também me considero um capoeirista também, então, se eu estivesse em Lisboa, com certeza estaria aí participando desse evento maravilhoso. Então, já falei aqui, né, que minha onda é o esporte, e capoeira foi um esporte que eu fiz durante muitos anos na minha vida, e eu era o chapolim na capoeira. Era o chapolim porque eu usava uma tornozeleira vermelha num pé, e aí meu mestre, ele colocou chapolim. E eu estou cantando. É um esporte maravilhoso e
raízes, né, africanas aí muito fortes, brasileiras, então a música, o som pega demais, é maravilhoso, então queria estar aí. E partindo para a saideira, reforçar com vocês, sabadão, todo sábado, episódio novo do Mar ao Bar, conexão Rio-Lisboa, conexão futebol, mundo corporativo, muito papo legal, muita resenha boa, muita reflexão, muito insight no YouTube, canal do Mar ao Bar, no Spotify, canal do Mar ao Bar, se inscrevam, ouçam, e nossas redes sociais, Instagram do Mar ao Bar Oficial, TikTok do Mar ao Bar, sempre com os cortes, com vídeos bem legais, divertidos, que fazem você rir e fazem você refletir. Valeu, galera. Um abraço. Boa Páscoa para todos. Até mais. Valeu, boa Páscoa. Até de repente.